está mostrando que ele maneja bem a palavra do Senhor. Não adianta nós solicitarmos as pessoas que venham aqui, ore e fale, e que ele querer demasiadamente demonstrar. A hierarquia dele já mostrou. E realmente nós conhecemos. É dois minutos, um beijo na rosa ou uma saudação. Uma oportunidade são 5 minutos. Se tiver que contar uma bênção, sim, pode ser até 8 a 10 minutos, porque nós somos testemunha do que Deus faz para nós e para os outros, e precisamos mesmo demonstrar. Porque se adianta eu vir aqui toda a vida, em 70 anos, não falar que Deus fez um milagre na minha vida, ou eu conheci um milagre que aconteceu na vida. Que Deus é esse? Alguém fala, ele não faz nada, eu não vou, mas nós devemos, porque somos testemunhas. Depois eu solicitarei ao outro ungido que vem orar pelos objetos, que Deus ouve a oração de um justo. Depois solicitarei a outro, se tiver muito mais hierarquia, eu peço para orar pelos enfermos, e depois outra pelas casas, nossas famílias. Porém, se não tiver as pessoas que querem ser cooperadores, querem ser obreiro, e não, obreiro é aquele que faz a obra. E perdão por aqueles que não querem oportunidade, porque a maior oportunidade é você estar no núcleo de Deus. Aqui é a chama que Ele está olhando para nós. E automaticamente, quando eu estou aqui, eu estou como sacerdote falando com Deus, porque a diferença entre sacerdote e profeta é que o pai fala com o profeta e o sacerdote fala com o pai. Essa é a oportunidade, eu estou saindo do meu lugar para dar autoridade para alguém começar a falar para o pai. Ou querem oportunidade, depois quando perderem a voz, não saberem mais, ou ficar quieto, quanto tempo eu perdi. E ele fala assim, remediando o tempo, né? Nós a todo momento temos que dar glórias ao Senhor. Mas vamos lá, hoje o devocional, aqueles que te trouxeram a Bíblia, como o meu pastor fala assim, quem tem a Bíblia? Mateus capítulo 5, 17. Ali ele fala para aqueles judeus, Jesus Cristo, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim aberrogar, mas cumprir. Aberrogar é terminar, acabar, tal. Romanos capítulo 3, 31 diz, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Em Cristo encerra a lei, ou o fim da aliança mosaica. Romanos 10, 4 diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Porque se eu creio em Cristo e ando nos caminhos dele, automaticamente eu não tenho medo da lei do homem, porque eu não vou errar, eu vou andar nos caminhos dele, eu não vou roubar, não vou fornicar, não vou matar. É isso aí que temos aí os 10 mandamentos passaram a ser 2, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Se você ama o próximo como a si mesmo, você não vai querer beliscar ele, porque se alguém beliscar você, vai doer. Então, nessa belisco é os maus que você pode fazer para a pessoa. Nós devemos dispensar amor só. Gálatas capítulo 3, ali, você lê o capítulo inteiro, a lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Porque eu fico com medo também do que o homem na lei dele colocou. Porque se eu fazer alguma coisa contra a lei do homem, eu também estarei falando contra Cristo. Porque fala-se que nós devemos obedecer todas as autoridades, e todas as autoridades é feita por Deus. O 4 também diz que o Evangelho isenta-nos da lei. Por quê? Tira-nos da lei. Se você seguir o que está escrito no Evangelho, não é necessário você ser contra a lei. Mas em Romanos capítulo 8, versículo 3 diz,
Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Por que tudo isso? É de difícil interpretação? Sim, não é difícil não. É porque eu pecava, mas quem sofria era o meu boi, minha cabra, meu cordeiro, que eu dava lá para o sacerdote fazer a expiação do mal, e na segunda-feira eu estava fazendo a mesma coisa. Mas hoje não. Aquela lei estava enferma. Hoje não. Você veja, uma das grandes coisas é só de você, como homem ou mulher, pensar em fornicação com alguém, você já está pecando. Não precisa ter o ato como estava antigamente. Bom, mas nós precisamos falar um pouco de princípios morais e espirituais, né? Colossenses capítulo 2, 14 diz assim: havendo riscado a cédula que era contra vós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nós era contrária, e a tirou do meio, nos cravando na cruz. Por quê? Antigamente, quando havia um descenso da lei, eles faziam a cobrança e colocavam na madeira lá, para todo mundo conhecer. Mas essa cédula, essas coisas que era cobrado de nós, nem o sacerdote faziam. Mentiroso, hipócrita, como nós temos aí, fala, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Eles faziam isso para dizerem que era realmente os imperadores da lei. Gálatas capítulo 4, 9 diz: mas agora, conhecendo a Deus, o antes de tudo, sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos, fracos e pobres, os quais de novo querer servir. Os rudimentos é os nossos ensinamentos. Você desde criança, por isso que se tem Provérbio capítulo 22, 6, ensinais as crianças nos caminhos, o menino no caminho que deve andar, ele nunca se desviará. Se nós conhecemos uma coisa que é certa, por que nós vamos fazer as coisas erradas? Né? Salva de palmas, meu glorioso Deus. Não ouvi nenhum glória ao